Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem, que o Senhor continue abençoando a sua vida, falando ao seu coração e que seu hábito devocional esteja aí super em dia, né? Mantenha o hábito devocional, o hábito de ler a Bíblia, conversar com Deus, ouvir Deus falar também, ter tempo de meditação, né? E nós vamos gravar mais um vídeo, né? E ser mais um vídeo do nossa série Noites Desafiadoras. Se você ver aí na playlist do canal, tem outros vídeos aí que antecederam ao de hoje, falando sobre noites desafiadoras, essas noites, esses momentos na vida em que parece que nós estamos numa eterna noite escura, né? Onde a gente se sente incapaz, ou se sente adormecido, ou se sente cansado demais, né? Como as noites mesmo normalmente são. Então, se você não acompanhou, né, se não viu, assistiu os primeiros vídeos, vai lá desde o primeiro vídeo, assiste cada um deles fazendo aí o devocional criativo junto comigo, junto com os vídeos, e você pode solicitar o material pelo link que está aí na descrição do vídeo. Você consegue solicitar o material que eu uso aqui, de recorte, né, a folha de recorte. Você pode solicitar pelo link e receber em PDF. Aí você imprime na quantidade, no tamanho adequado aí para a sua Bíblia, né? A minha Bíblia é um tamanho maior, então eu consigo colar mais coisas, né? Consigo fazer mais detalhes nos devocionais criativos, mas você também consegue fazer na sua Bíblia aí que você tiver. Sempre lembrando que o ideal é que você tenha uma Bíblia para o devocional criativo, que não seja a sua Bíblia de você levar para a igreja, né? A sua Bíblia que você carrega na bolsa, mas que seja uma Bíblia para o devocional criativo, porque você pode fazer anotações pessoais, vai anotar os seus estudos, vai fazer as suas reflexões, então, e ela vai ficando também, né, um pouquinho mais recheada aqui, né? Igual essa aqui, ó, vai ficando um pouquinho mais recheada, mais gordinha, mais pesada, então, de repente, você pode danificar aí a sua Bíblia. Então, ela é ideal para ficar em casa mesmo, para você fazer o seu estudo lá no seu momento de devocional diário, tá ok? Também lembrando que o devocional ele é diferente de estudar a Bíblia para pregar, para ensinar, para dar aula. O devocional é um momento de devoção ao Senhor. Então, é aquele momento em que nós reverenciamos a presença do Senhor e deixamos Ele falar, dar as instruções. Nós entramos no trono, na sala do trono, e aguardamos todas as instruções do rei, né? Ninguém entra na sala do trono para ficar falando sem parar com o rei. Vai lá para ouvir o rei, né? Para entender o que o rei espera. Então, nós entramos nesse lugar de adoração, nesse lugar santo, né? Na presença do Senhor, e nós o reverenciamos, nós mostramos a Ele o quanto nós o amamos, o quanto nós o respeitamos, o quanto nós queremos que Ele nos dê as instruções. Então, é um momento de meditação da palavra do Senhor, porque nós lemos, nos enchemos daquelas informações, daquilo que o texto bíblico nos apresenta na nossa leitura devocional, e depois nós meditamos aí, fazendo as reflexões, anotando, né? Quando a gente anota, a gente transfere para o cérebro uma relevância de que ele precisa memorizar aquilo que ele está falando. Então, quando nós decoramos, né? Fazemos aqui a arte devocional, que é um dos métodos, né? Um dos recursos que a gente usa para o momento devocional, pode ser esse de devocional criativo. Mas você pode simplesmente anotar num caderno, você pode ter a Bíblia de oração. Aqui no canal você tem aí os devocionais com a Bíblia de oração, que é o devocional Mães, Vocês Não Estão Sozinhas, né? Também tem aqui no canal fazendo só com a Bíblia de oração, sem o devocional criativo. Também é um recurso, fazendo no caderno, né? Também separado também é outro recurso. Então, de alguma forma você registra essas informações. Com arte, nós trabalhamos a questão da ansiedade, né? A questão também da beleza, né? Ideal para a gente fazer no início ou no final do dia, que aí no início do dia você começa o seu dia mandando para o seu cérebro informações bonitas, coloridas, visuais, né?
produzindo alguma coisa, fazendo as suas mãos produzirem alguma coisa, resultado da conversa com Deus. E no fim do dia, né, dá aí um relaxamento, dá uma concentração maior para você não só ler a Bíblia e dormir em cima dela, né, mas enquanto você vai fazendo o trabalho manual, a sua mente relaxa, né, sua mente não apaga, não desliga de repente, né, de cansaço, mas ela vai parando devagarzinho aí e vai relaxando. Então também é ideal para o momento da noite também você ir fazer esse visual, e você vai dormir com informações lindas, né, bonitas, visuais bonitos, que vão te fazer aí também ter uma noite mais tranquila, tá ok? Então todos esses são os benefícios. Claro que o maior benefício do devocional, do momento devocional, é o benefício de conversar com o melhor terapeuta, psicólogo, psicanalista, né, pastor, professor, que é o nosso Deus, tá bom? Então, que Deus abençoe sua vida. E vamos ao nosso devocional, então. Para o devocional de hoje, nós vamos fazer no Salmo 91. Aqui no meu Salmo 91, na página, o meu Salmo 91 está aqui. Na página, eu já tenho um outro devocional, que foi do Salmo 92. Eu já tinha feito um outro devocional, mas o 91, eu consigo ler ele ainda. Aqui o Salmo 91, e na verdade a gente vai destacar o versículo 5, então ele está aqui, eu consigo ler ele completamente, não tem nada tampando ele, então eu vou fazer o devocional. Mas para eu fazer a arte, eu vou usar uma folha que a gente chama de velo, que é criar uma página transparente, né? Eu vou usar papel, esse aqui é o papel vegetal, certo? Você pode usar ele também, papel vegetal, mas eu usei, já até colei aqui, já deixei pronto aqui, porque esse papel é mais fininho. Esse papel aqui é o papel seda, é aquele papel de fazer pipa, né? É o papel seda. Então esse aqui é um papel seda, ó, ele tá até meio amareladinho assim, porque ele é um papel antigo, então ele ficou encardidinho, então você não precisa jogar o papel fora, tá vendo? Eu consigo usar a folhinha, reciclar aí, né, a folhinha, não preciso jogar ela fora. Então é um papel seda mesmo, daquele de fazer pipa, e ele tá bem antiguinho mesmo. Eu acredito que ele era amarelo e desbotou, tá? Eu não sei qual era a cor dele, ou era branco e ficou assim, né, meio amareladinho, mas eu não sei. Mas ele eu consigo usar aqui, passo cola. Vou mostrar para vocês aqui. Vou até pegar a cola aqui. Deixa eu pegar meu tubo de cola. Vou usar a caneta. Ó, vou usar essa caneta aqui. Essas são canetas metálicas, tá? Eu vou usar ela para escrever aqui no papel. A cola. Vou usar para marcar o texto a caneta fluorescente. Essa aqui. Tá certo? E aí é isso. Então aqui, ó, para você fazer essa página aqui, você vai medir a sua folha, corta do tamanho que você quiser, né? Aqui eu cortei mais ou menos o tamanho da Bíblia mesmo, mas eu gosto um pouquinho mais pra dentro. Então aqui, ó, tá vendo? Ela é um pouquinho menor aqui, tá? Então fiz aqui o devocional. Aliás, fiz a folha, né? Cortei o tamanho da folha certinho. Depois você vai pegar um pouquinho de cola. Vai fazer assim, ó, uma fila de colinha. Tá vendo? Uma fila de cola. Pode pôr um pouquinho mais. E você vai encostando aqui no cantinho, ó, da folha. Assim, ó. Batendo no cantinho da folha, tá? Assim, passa nela toda até o final. Assim. E depois você vem aqui e encaixa a folha, tá bom? Então, quando você encaixa a folha, ela fica desse jeito aqui. Espera, o papel seda precisa esperar um pouquinho mais, tá bom?
para secar, porque senão ela fica muito molhada e ela rasga, tá? Então depois de bem sequinho, ó, ela fica presa na sua página aqui no cantinho e não tampa o texto embaixo, tá certo? Vou colocar uma folha aqui embaixo, porque como ela é fininha, a tinta vai transferir, né, pro papel. Então vou colar aqui embaixo. Aqui vou marcar o texto do Salmo 91, certo? Vou marcar o texto do Salmo 91, verso 5. O Salmo 91 é conhecido como Salmo Salmo de louvor à proteção de Deus, né? De gratidão à proteção de Deus. E aí o texto fala, né? A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a ele: ó Senhor Deus, tu és o meu defensor, és o meu protetor, tu és o meu Deus, eu confio em ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem dos assaltos durante o dia. Não terá medo de peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, tu não sofrerás nada. Né? Então, esse é o texto do Salmo 91. Está um pouquinho diferente aí, de repente, na sua tradução, mas é aquele texto conhecido, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Né? O texto está um pouquinho diferente, mas é esse texto. E eu vou destacar o versículo 5, você não terá medo dos perigos da noite, nem do assalto durante o dia. É ele aqui, eu vou marcar todo o Salmo 91, porque esse versículo 5 só faz sentido por conta do que vem escrito anteriormente, porque ele começa assim: a pessoa que habita, né, a pessoa que encontra abrigo no Senhor, que corre para o Senhor, que está lá no Senhor, né, é essa pessoa que pode dizer todas essas coisas aqui, que o Senhor é quem te guarda, que o Senhor está contigo, né? Aqui marquei. Deixa eu só pegar aqui. Pegar a tesoura, tá? Marquei aqui então, né? O texto fala que a pessoa que procura segurança no Deus poderoso, no Deus Altíssimo, e se abriga na sombra protetora, esse pode dizer para ele todas essas coisas que está no Salmo 91, certo? E aí no 5 diz: você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Que Deus nos ajude a entender a sua palavra e nos faça compreender o seu propósito, né? Eu quero começar aqui colando nesse texto aqui. Deixa eu colar. Eu vou colar aqui desse lado aqui, vou colar o Salmo 91 aqui e a casinha, tá? Aquele que habita, aquele que encontra em Deus, né? Que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora dele. Ou seja, Deus sempre será o nosso protetor disponível, mas a gente precisa correr na direção dele. A gente precisa se refugiar nele, a gente precisa fazer o nosso corpo ir em direção a ele.
nas noites desafiadoras, né, nos momentos da vida em que passamos por noites desafiadoras, nós ainda assim, não adianta muito a gente saber que o Senhor é o Deus que protege, que o Senhor é o Deus que vai cuidar, que cuida da gente, que Ele tem tudo sob controle. Se nós não nos direcionamos, se nós não nos posicionamos, né, na verdade, em direção a Ele. Precisamos nos esforçar para ir em direção a Ele, para se esconder nele, para estar nele. É isso que a Bíblia diz. Olha, aquele que vai, a pessoa que procura segurança, que se abriga, esse pode dizer, né? A gente precisa usar toda a nossa força, por menor que ela seja, porque às vezes na noite desafiadora, né, estamos passando por noites tão desafiadoras que as nossas forças são as mínimas possíveis. Olha, mas veja bem, ainda assim, aquele que vai, que procura, que busca o Senhor, né, como refúgio, vai poder dizer que as coisas vão se organizar, que as coisas vão correr tudo bem, né, que tudo vai terminar bem, que a gente está seguro, vai se sentir seguro, indo em direção ao Senhor. Então, é de suma importância que a gente entenda isso, né? Que a sombra protetora do Senhor está disponível para a gente em todo tempo, em toda circunstância. Mas para que a gente viva o efeito da sombra, todos os benefícios dessa sombra protetora, a gente precisa buscar estar com Ele em todo o tempo. Por isso que é tão importante, mesmo nas noites, vivendo noites desafiadoras, nós mantermos o nosso hábito devocional, né? Isso é total devoção. Eu posso passar pelo maior aperto na vida, né? Pela maior dificuldade na vida. Ainda assim eu me direciono, me posiciono, procuro o Senhor desesperadamente. É o que o texto está dizendo. Então, é nele que eu vou encontrar o abrigo. É nele que eu vou achar aquilo que eu preciso, né? Aquilo que eu tenho necessidade. É nele que eu vou encontrar todo socorro. Tá certo? Eu vou escrever aqui, ó. Deixa eu abrir a caneta aqui. Eu vou escrever aqui aquele que habita. Aquele que habita, certo? Aqui. Aquele que habita. Você não terá medo dos perigos da noite. Desse lado de cá, eu vou colar. Deixa eu achar aqui. Eu vou colar esse aqui, o descanse. No lugar em que você habita, é o lugar que você descansa, que você relaxa, né? É onde você habita. Aonde você se sente mais relaxada? No lugar onde você habita. Ali é o seu lugar, é o seu habitat, né? É o seu lugar de residência, é onde você reside, é onde você mora. Tem gente que se sente que é mais relaxado no trabalho, né? E porque passa o maior tempo da sua vida no trabalho. Em casa ele não relaxa. Tem gente que se sente mais acolhido na rua do que em casa. Então ele habita ali na rua, né? Ele prefere habitar na rua. Os moradores de rua, tem moradores de rua que preferem viver na rua. São retirados de lá, né? São levados para
para abrigos ou voltam para os seus familiares, mas acabam voltando para a rua, porque se sentem mais acolhidos na rua do que em outro lugar. É importante se sentir acolhido aonde você habita. É importante se sentir acolhido aonde é o seu lugar de estar descansando. Veja que há um convite para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, aquele que se sente mais acolhido, aquele que consegue descansar no esconderijo do Altíssimo, né? A sombra dele vai te dar todo o direito de se sentir seguro, de dizer: olha, eu não tenho medo de nada. Ele é o meu defensor, ele é o meu protetor, ele é o meu Deus, eu confio nele, ele me livra dos perigos, eu não tenho uma noite. Habitar no Senhor é isso, né? Morar no Senhor, é estar nele. E aí a gente vai colar, eu vou só preparar aqui embaixo, vou usar essa janelinha aqui. Esse material de recorte é o material que você recebe no PDF, com várias figuras, são mais eu acho que são mais de 5 folhas, com várias figuras no seu PDF lá, e você imprime no tamanho, na folha que você quiser. Eu uso a folha papel fotográfico aqui, né, 180 gramas, na verdade é 120 gramas, né, 120, 140, e para que ele fique assim um pouquinho mais durinho, né, a cola não transfira tanto a umidade dela, né? E fica esse brilhozinho assim que fica bonito. Então eu vou colar aqui, ó, Noites Desafiadoras, e vou colar esse menino aqui, ó. Esse menino dormindo, que também tá lá no arquivo. Desse tamanho aqui que eu uso, eu imprimi no tamanho que tá lá, no tamanho da folha A4, sai desses tamanhos aqui, né? As folhinhas de recorte, mas você pode imprimir menor, botar 2 folhas numa página, que aí eles vão sair menores, ou pode realmente, quem tem mais habilidade aí, né, recortar as figuras que vai usar e só imprimir as figuras, tá bom? Aqui. Vou colar aqui. Deixa eu subir aqui, ó. Colei aqui e vou colar o menino. O menino aqui, ó. Certo? Aí. Aqui, deixa eu pegar a caneta. Caneta preta. E vou colocar aqui, ó. Habite em Deus.
na sua noite escura e desafiadora, habite em Deus. É o que o Salmo 91 vai nos ensinar. Habite em Deus. E aí vamos ver então o que é habitar. Eu vou cortar, vou usar aqui, ó. Eu acho que era essa. Vou cortar aqui a lua, ó. Se você, uma das formas de você entender melhor, né, aquilo que, ou pensar melhor a respeito daquilo que você está lendo, é consultar as palavras. Você sabe aquelas palavras que eu sei o que é, mas não sei explicar o que é? Você sempre procurar no dicionário o significado dela, porque ela provavelmente tem uma abrangência que você desconhece, um significado que de repente você desconhece. Então, sempre procure lá, aqui, ó, essa fileira de casinha, eu vou soltar as casinhas. Vou usar essa aqui primeiro. Tá? Então, é igual o habite-se. Se você olhar lá, o que é habitar? Habitar é morar. Mas será que é só morar que significa? Então, o que o texto está dizendo para mim é que eu tenho que morar em Deus. Como que seria morar em Deus? Pensando que Deus é santo e nós, né, seríamos consumidos se estivéssemos nele por causa do nosso pecado, como é que a gente mora em Deus? Como é que a gente fica em Deus, né? Mora ali naquele lugar. Então a gente vai ler lá no dicionário que existe um outro significado mais abrangente para o habite-se. E vamos refletir então sobre esse significado que talvez não me venha à mente quando eu penso na palavra habite-se. Assim você faz com todo texto bíblico que você for fazer o seu momento devocional. Entendeu? Então, eu sei o que é. Não, vai lá e vê se é realmente isso que o texto está querendo dizer, se realmente essa é toda a abrangência do texto que você pode compreender, né? Se não tem um significado mais profundo, se não tem um significado mais amplo. Então, vai lá no dicionário e lê no dicionário, né? Habitar, ela tem origem de hábito. Né? Tá lá no dicionário. Vou botar aqui, ó, origem, ela vem do latim, né? Uma palavra em latim que significa hábito. Ou seja, aquele que habita no esconderijo, aquele que tem o hábito. Por isso que quando a gente lê na minha tradução, tá assim, a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e que se abriga na sombra do Onipotente. Lá no dicionário, diz que hábito, né, o significado de hábito é maneira permanente, é modo permanente ou frequente de fazer alguma coisa. Então, aquele que habita, né, aquele que tem o hábito de correr para Deus, ele tem essa maneira permanente de fazer isso. Não é casual, né? É sempre. Então, eu vou colocar aqui, ó, modo permanente de ir para Deus. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que tem o hábito permanente de ir para Deus, para a sombra dele, vai poder experimentar dessa proteção constante dele. Não é aquele que vai e volta, que procura outras coisas. Esse vai ficar ansioso, porque não vai entender, não vai sentir, não vai viver, não vai experimentar essa forma maravilhosa e preciosa
de viver sob a proteção de Deus, ok? Vamos a outra coisa também que o texto nos ensina, ainda pensando aqui e meditando. E aí você pode ir anotando para o vídeo, né? Anota e faz as suas anotações, suas pesquisas. Vai lá no dicionário, vai no Google, vê tudo sobre hábito, né? Como ter bons hábitos. Procura lá, pesquisa lá para você ver que interessante quando você pensa sobre esse texto, entendendo que o habitar, né, tem a ver com o hábito, de ter o hábito. E aí você vai meditando sobre aquilo que Deus quer falar para você, na profundidade do que Deus quer falar para você, ok? E aí a outra coisa, habitar tem a ver com residência fixa. Se você ler lá no dicionário, habitar tem a ver com residência fixa, local fixo, né? Até por isso que é o local para onde você volta sempre, porque é fixo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, não sai de lá, né? Não é para vir só na hora da dificuldade. Na hora da dificuldade, Deus está ali disposto também. Mas a disposição do Senhor de te proteger não é só nas dificuldades que você enxerga, né? Quantas dificuldades ou quantos desafios, quantas ameaças nós sofremos e a gente nem se dá conta disso. A gente nem percebe quantos livramentos Deus nos dá durante o dia que a gente nem sabe que teve, né? Às vezes a gente só sabe que teve um livramento dias depois, horas depois, momentos depois, né? A gente pensa assim, passei por ali e aconteceu isso ali, gente, eu passo ali todo dia, né? Pois é, e você foi livre ali dessas situações, né? Algum tempo atrás falaram que aqui no bairro estavam assaltando pessoas. Ora, eu nunca fui assaltada, né? Eu nunca fui assaltada. A sombra do Onipotente me protege. Não é uma preferência, né? Não é que eu nunca serei. Quem é assaltado não tem a sombra da proteção de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Mas significa dizer que se eu entendo que o Senhor me protege em todo tempo, se é nele quem eu habito todo tempo, aquilo que acontece comigo, eu vou reconhecer que é proteção dele. Ora, se eu nunca fui assaltada, eu vou reconhecer que a proteção do Senhor sempre esteve comigo. Se eu fui assaltada e sobrevivi, eu vou reconhecer que a proteção dele estava comigo. Se eu fui assaltada, fui agredida, mas ainda assim sobrevivi, né? Estou viva aqui para contar a história, eu vou reconhecer que foi a proteção do Senhor. Se eu fui assaltada e definitivamente tiraram, né, a vida, né, não é que não tenha, aí eu não estaria aqui contando, né, mas se aconteceu isso com alguém que a gente sabe que era amado por Deus, que vivia junto de Deus, que orava, mas aconteceu um desastre desse, ainda assim é uma proteção do Senhor, né? Porque o texto, a Bíblia diz que o Senhor se alegra com a morte do seu justo. Então, tem alegria na morte do justo quando tem alegria na morte, né? Quando essa pessoa é justa e anda diante do Senhor. Então tem proteção do Senhor em todo lado, sabe? Para aquilo que eu vivo, aquilo que eu não vivo, eu vou experimentar. Eu não vou jogar para sorte, né? Dei sorte que comigo não aconteceu. Eu tive sorte, ainda bem que tinham pessoas. Isso é viver, habitar, né, na sombra do Senhor, ali na sombra protetora de Deus, tá ok? Então aqui, ó, eu vou colocar que habitar tem a ver com o seu significado, residência, fixa. Viver constante, mente sob a proteção
de Deus, viver constantemente sob a proteção de Deus, me faz estar segura permanentemente. Me faz estar segura permanentemente. Então, é esse o habitar de Deus, né? Residência fixa. Vou botar aqui, ó. Não moro em outro. Não moro em outro lugar. Não moro em outro lugar, senão em Deus, tá ok? E aí, como é então que eu me posiciono, né? Como é que eu vou criar esse hábito de estar lá em Deus? Veja bem, é importante que nos dias claros nós forcemos o hábito, sabe? No dia da corrida, no dia corrido, perdão, né? No dia corrido, no dia agitado, no corre-corre do nosso dia, no momento que a gente tem saúde, no momento que a gente está feliz, no momento que a gente está de férias, de descansado, a gente precisa gerar hábito, sabe por quê? Porque quando a noite vem, se esse hábito não estiver bem desenvolvido, se esse hábito não estiver bem fixado na nossa rotina, na nossa forma, né, contínua de agir, nós não teremos forças para continuar, sabe? Para buscar. Nós nem vamos lembrar. Na verdade é essa, né? Muitas das vezes nós nem lembramos que Deus está ali, nós duvidamos, nós não acreditamos, né? A gente começa a achar que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou, mas veja que Deus nunca nos deixa, Deus nunca nos abandona. O texto diz que é aquele que vai para lá, né? A pessoa que procura, a pessoa que se abriga, a pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, como é que a gente se posiciona, né? Como é que a gente faz isso? Se posicionar em Deus. Ora, primeiro, tome a posição, né? Posicione-se. Posicione, né? Decida viver na presença de Deus. Decida. Segundo, more. Para você morar em algum lugar, você tem que trazer toda a sua bagagem, né? Você leva toda a sua bagagem. Quando você diz assim, eu praticamente moro no trabalho, por quê? Você tem tudo que precisa ali no trabalho. Eu praticamente moro na academia, por quê? Eu praticamente moro na rua, né? Indo de um lado para o outro do trabalho, no ônibus, na condução. Por quê? Porque você está levando tudo que precisa. Então, morar em Deus é levar tudo para Deus, tudo. Vou botar aqui, ó, leve tudo para Deus. Sua nova moradia. Ó, leve tudo para Deus, mas lembre-se que Ele é a sua nova moradia. Então não leva para Deus as coisas quebradas, escangalhadas, destruídas, o que precisa ser jogado fora, né? Não leve para Deus, deixa isso no caminho, abandona isso, né? Se a gente pensar
em Deus como essa moradia, né? Por isso que eu disse, quando a gente lê o significado das palavras, ele vai abrindo mais o nosso, ampliando mais aquilo que a gente pode meditar em relação prática a viver com Deus, né? Se eu vou morar numa casa nova, eu não levo as quinquilharias da minha casa antiga, né? Eu aproveito para jogar um monte de coisa fora, pois muito bem. Jogue um monte de coisa fora, jogue os maus hábitos, jogue o pecado fora, jogue as decisões erradas fora, abandone isso, né? As rotinas erradas fora. Tire isso, tudo isso e traga aquilo que realmente é necessário para viver ali junto de Deus, né? Traga seu coração, traga sua vida, traga sua mente, traga a sua história, né? Traga tudo para poder morar nessa casa nova, né? Para ajeitar nessa casa nova, organizar nessa casa nova. E o mais legal é que a casa nova, ela recebe aquilo que a gente leva para ela, né? Então a nossa casa nova, toda vez que você vai se mudar para uma casa nova, os móveis não ficam mais na mesma disposição que ficavam na casa antiga, né? A casa nova é que vai agora determinar como é que você vai colocar esses móveis, não é isso? Não é assim na casa nova? Então pensa em Deus agora desse jeito. É uma casa nova, sabe? É Deus quem vai dizer para você onde você vai colocar os móveis, a quantidade de móveis que você vai precisar, a quantidade de móveis que você não vai precisar mais, né? Como é que vai ser a sua rotina, como é que vai ser a mudança e a sensação de uma casa nova. Você dorme melhor, né? Parece que a sua mente amplia. Por quê? Porque é uma novidade de vida. Então, são essas experiências de uma casa nova que a sombra do Onipotente nos privilegia, né? Nos presenteia todos os dias. Então, a partir do momento em que você se posiciona e decide viver na presença de Deus, já arruma sua bagagem e vai embora para casa nova. Lá você vai morar, sabe? Não faz uma hospedagem, leva só uma maletinha, né? Eu tenho amigas que levam uma necessaire para passar 2, 3 dias. Então, não faz isso não. É para levar tudo, né? Levar tudo que você vai morar lá. Você não vai voltar mais na casa antiga para poder pegar o habite, né? Habite fique à vontade. Parece redundante, né? More, fique, habite, mas o habite tem a ver com esse hábito de você fazer casualmente. Já não tem mais aquela dificuldade de fazer. Quando você percebeu, você já está fazendo. Então, crie o hábito, crie rotinas novas, né, no relacionamento com Deus. Fique à vontade na presença do Senhor, né? Fique à vontade morando e habitando na casa do Senhor. Não seja pego de surpresa com as noites desafiadoras, porque você não está sozinho, você está protegido, né, pelo Senhor. Então, habite na casa do Senhor. E aí eu vou colocar aqui, ó, vou terminar aqui, com essa aqui. Vou colocar aqui, ó, você não terá medo. Você não terá medo. Das noites desafiadoras. Tá? Você não terá medo das noites desafiadoras se você habitar em Deus. Aqui, agora só para terminar, vou passar a caneta fluorescente aqui nos destaques. Origem, significado, posicione-se, more, habite. E aqui para finalizar também. Certo?
Tá aí o nosso devocional. Você pode continuar escrevendo aquilo que o Senhor falar ao seu coração, né? Se você precisar, colhe outra folha, né, aqui atrás e vai colando aí, escreva todos seu devocional, colhe post-its, né, se for necessário. Colhe aí, mas não deixe de escrever, não deixe de falar com Deus sobre aquilo que Ele tem, né? Aliás, de deixar Deus falar aquilo que Ele tem para a sua vida, aquilo que Ele espera da sua vida. Bom, que Deus nos abençoe. Assim nós encerramos a nossa série de noites desafiadoras. Passe pela noite confiando em Deus, crendo no Senhor, habitando no esconderijo do Altíssimo. E eu espero que, se você estiver passando por uma noite desafiadora, que ela se encerre logo, que o sol apareça, que a alegria venha pela manhã, que o Senhor te oriente aí com tudo aquilo que desses devocionais. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e acompanhar aqui, se inscrever no canal para você saber de novas séries